Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje a nossa conversa é com o coordenador nacional do MST, Gilmar Mauro. Tudo bom, Gilmar? Como vai? Bem, Zé, obrigado pelo convite, estamos a postos. Obrigado você por aceitar o convite e vir aqui conversar com a gente. Gilmar Mauro é coordenador nacional do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Nascido na cidade de Capanema, no sudoeste do estado do Paraná, ingressou no movimento em 1985 e é um dos fundadores da maior articulação de camponeses da América Latina. Temos muita coisa para falar, mas queria começar falando contigo sobre... A gente está agora às vésperas do abril, né? Que é um mês histórico para o MST, a gente vai falar sobre isso também, mas também importante, porque são 60 anos da ditadura, né? Do golpe de 64. Muito se fala das perseguições e prisões no meio urbano, né, das batalhas que aconteceram no meio urbano, das perseguições e tudo mais, mas a gente não se fala tanto sobre o que aconteceu no campo. Eu estava vendo um dado interessante que entre perseguidos e mortos na ditadura são 1.654 no campo, camponeses que foram mortos e perseguidos. Qual que é o tamanho do impacto desse golpe de 64 para o campo também? Ele impacta de diferentes formas e é uma boa questão. Por quê? Primeiro, eu vou pegar pelo tema da reforma agrária. Quem primeiro colocou o tema da reforma agrária no debate político brasileiro foram as ligas camponesas, ligadas ao Partido Comunista Brasileiro. Já que a reforma agrária é uma bandeira burguesa que vem lá da Revolução Francesa, mas aqui houveram muitas lutas pela terra, historicamente, muita resistência indígena, quilombola e lutas em geral, mas a reforma agrária foram as ligas camponesas que colocaram. E esse tema vem em pauta aí pela década de 50, especialmente no início da década de 60, né? Inclusive as promessas de desapropriações de terra, né, pelo Brasil, do governo João Goulart. Bom, é uma das razões do golpe, a questão da reforma agrária. Entretanto, veja, durante o período do militar que se cria uma legislação bem interessante em relação à reforma agrária, o Estatuto da Terra, que talvez seja mais avançado do que a própria Constituição. Sim. Entretanto, olha o aspecto, você tem uma legislação relativamente avançada para o campo, mas, ao mesmo tempo, a ditadura militar aniquila as organizações populares do campo com esse monte de assassinatos, desaparecidos e assim por diante. O que aconteceu? Não aconteceu a reforma agrária. Mais que isso, esse tema, além de provocar, evidentemente, o assassinato de milhares de militantes das organizações populares do Brasil, especialmente do Partido Comunista, promoveu, durante o período da ditadura militar, aquele, puxado pelo Delfim Neto, Alisson Paulinelli, uma espécie de programa para a agricultura brasileira. E nesse programa, de alguma forma, embora tendo legislação, ele aponta para a não realização da reforma agrária e os objetivos do programa estabelecido, então, era produzir para exportação, que não tinha nenhuma novidade ao longo da história do Brasil, sempre exportou, né? Produzir para o mercado interno, comida, etc., produzir matérias-primas para a indústria nascente e um outro aspecto, liberar a mão de obra do campo para as cidades, porque as cidades viviam um momento de alguma industrialização e carecia de mão de obra. Então esse foi o escopo geral do golpe militar no Brasil. A reforma agrária ficou fora, iniciou-se um processo de êxodo rural intenso do campo para as cidades e essa quantidade imensa de assassinados e mortes e desaparecidos no campo, aniquilando com as organizações camponesas. Só no final da década de 70, mas muito em particularmente na década de 80, que ressurge o movimento no campo, o MST, antes disso a CPT, mas fruto também de uma correlação de forças e enfrentamento à ditadura militar. Por isso,
esse desenho todo aqui para chegar a 60 anos de ditadura militar, vamos às ruas, vamos à luta. Não podemos admitir que essa data seja colocada no esquecimento, como alguns dizem, bola para frente e olhar para o futuro. Uma sociedade que não olha para o seu passado, para a sua história, vai ter enormes dificuldades de construir um futuro diferente. Até porque a gente viu, se repetiu há um ano atrás, 2 anos atrás, né? Uma tentativa de golpe no Brasil, novamente, e arquitetada com a presença de militares. O ex-presidente da República junto com sua cúpula militar, né? Exatamente, porque também historicamente alguns países da América Latina conseguiram fazer uma comissão da verdade e de verdade com as punições necessárias, as atrocidades que foram na Argentina, Uruguai, acometidas, Chile. o caso do Chile e assim por diante. E a nossa história não permitiu isso. Ou seja, não dá para jogar para frente. Não dá para jogar para frente porque essas experiências, como diria Marx, se renovam, acontecem de novo como farsa ou como tragédia, e nesse caso quase chegamos a um novo golpe militar fruto desse passado que não foi passado a limpo com as punições necessárias. E a reforma agrária, voltando no tema que você iniciou, ela não é um projeto necessariamente de esquerda, né? Foi feita por países de direita, economias liberais, ainda um século antes do que a gente começou a pensar aqui, quando o João Goulart foi vítima do golpe por conta disso. Os Estados Unidos já tinha feito isso enormemente, né? Eu sempre digo, é uma bandeira burguesa a reforma agrária clássica, né? Ela surge num contexto histórico da Revolução Francesa, né, de derrota do feudalismo. E, obviamente, que a burguesia nascente precisava do campesinato e uma aliança, e precisava produzir para a indústria nascente, precisava produzir comida e assim por diante. O caso brasileiro, como eu mencionei anteriormente, prescindiu disso em função de toda a lógica estrutural histórica. Ele surge como capitanias hereditárias, sesmarias e depois o grande latifúndio. E, obviamente, com a modernização do latifúndio na década de 70, com a adentrada das tecnologias da Revolução Verde, então chegou-se, por conclusão das classes dominantes brasileiras, da não necessidade de reparto fundiário ou de reforma agrária. O que ocorre na atualidade é que aquela reforma agrária clássica, talvez, evidentemente, não se aplique mais ao momento atual. E na nossa formulação como MST, nós avançamos. Aqui, para acontecer uma reforma agrária, é fundamental acrescentar o ingrediente popular. Por quê? Porque é uma reforma agrária, sim, tem que distribuir terra, tem que assentar gente, tem que desapropriar o latifúndio, entretanto, ela precisa colocar novos ingredientes. Inclusive porque esse modelo de agricultura aplicado no Brasil e no mundo, ele está entrando em colapso. Não tenho dúvida em afirmar que em 10 anos essa agricultura colapsará. Fruto de toda a lógica de produção que envolve capital financeiro, que envolve o agronegócio para exportação e que envolve a destruição ambiental. Vários biomas brasileiros sendo destruídos em função desse tipo de agricultura. Sempre bom lembrar que o principal adubo usado na agricultura é a fórmula NPK, que é nitrogênio, potássio e fósforo. É importado grande parte desses recursos e, mais que isso, esse tipo de nutrientes, muito em particular o nitrogênio, libera o óxido nitroso, que é 300 vezes mais contaminador e causador do efeito estufa do que a fumaça dos carros, por exemplo. Mas eu vou me alongar. E é aplicado em monoculturas. Monoculturas. Soja e milho. Exatamente. O Brasil planta, e é importante, declaro isso, 80 milhões de hectares. Desses 80 milhões de hectares, 45 milhões são em soja e 21 milhões em milho. Ou seja, só aí são 66 milhões de hectares voltados para a exportação, fundamentalmente. Os outros 14 milhões de hectares se dividem em, por exemplo, arroz, 1.600.000 hectares.
que tem diminuído ao longo do tempo. Nós já chegamos a plantar em quase 3 milhões de hectares o arroz, hoje é 1 milhão e 600 mil. O feijão, 2 milhões e meio de hectares é a produção de feijão, que já foi de quase 4 milhões de hectares. Mas aí entra amendoim, mandioca, batata, e toda a agricultura, o café, o algodão, em 14 milhões de hectares. Mais que isso é importante, por isso que o preço da agrícola está subindo. Você acabou com os estoques reguladores, a Conab não tem mais estoque regulador. Por exemplo, para a Conab criar estoques reguladores, ela precisaria 5 bilhões. E hoje não tem absolutamente, o orçamento da Conab é muito menor que isso. Eu tenho aqui, inclusive, 400 milhões... E o ano passado foi 700, ou seja, há uma perda significativa para esse ano. De orçamento, e tu pega, por exemplo, claro que tem questões sazonais normais na produção agrícola. Uma época chove muito, perde a colheita, deu seca, perde, o preço oscila na entre safra. Mas nós temos e vivemos, e isso vai se agravar, um problema estrutural, que é um problema gerado pelo aquecimento global, que coloca em questão a crise ambiental planetária. O aquecimento no mundo vai ultrapassar 1,5 grau agora, nessa década. E os impactos disso são muito graves para todo o planeta, mas em particular para a agricultura. E mais que isso, você tem uma lei, chama Lei Candir, que é de 1996, do governo Fernando Henrique Cardoso, escrita e defendida pelo então ministro Candir, que isenta os exportadores de pagar impostos. Então quem produz para exportar soja, milho e outros produtos não paga imposto. E quem produz comida aqui dentro paga imposto. É esdrúxula, porque a Camil, que controla 60% do arroz comercializado no Brasil, uma empresa chamada Camil, ela exporta arroz sem pagar imposto e depois importa, porque o Brasil precisa importar arroz pagando impostos e quem paga é a sociedade brasileira. Uma segunda questão esdrúxula é que todo o crédito agrícola, os 470 bilhões, 400 bilhões para o grande agronegócio, é uma espécie de decisão política em que os bancos colocam esse dinheiro para o crédito agrícola, que é o depósito compulsório de toda a sociedade brasileira. E o que o governo faz é uma palavra chamada equalização das taxas de juros. O governo paga a diferença. Banco não perde, o banco vai ganhar a taxa de juros normal. Agora, o governo fornece um subsídio através dessa equalização, diminuindo as taxas de juros para o agronegócio ou para a agricultura familiar. Parte do agronegócio pega esse dinheiro e aplica na agricultura para a exportação, evidentemente. Claro. E quem paga isso? Isso é importante dizer. É o Tesouro, e o Tesouro é de quem? É do povo brasileiro. Então isso é o povo brasileiro que está pagando. Por isso que é uma falácia aquela ideia, o agronegócio sustenta o Brasil nas costas. É mentira. É o Brasil que sustenta os lucros do agronegócio nas costas, com as consequências de aumento de preços, de diminuição de produtos para alimentação, de destruição dos vários biomas desse país. Eu falei 80 bilhões de produção agrícola, fora os 150 milhões de hectares em pastagens, que é para a produção de boi. Para a exportação, grande parte disso também. Mas há um discurso na mídia que é totalmente o inverso disso, de que o agronegócio é quem sustenta a balança financeira do governo, por exemplo. Por isso, mas aí é que está. Você tem subsídio na taxa de juros e você tem isenção de pagar impostos. É óbvio, né? Então, mas a isenção quem paga? O povo brasileiro. O subsídio quem paga? O povo brasileiro. Agora, olha a contradição, que é muito importante isso. Nós temos pouco mais de 4 milhões de pequenos agricultores desse país. E só 1 milhão de pequenos e médios agricultores têm acesso ao crédito, que são os que economicamente a turma chama de viável na agricultura. Mas são mais de 3 milhões de pequenos agricultores que não pegaram crédito no governo Lula. Ou porque estão endividados do governo anterior,
Ou seja, o governo anterior deixou um monte de problemas sociais na democracia, mas também de dívida, não só dos agricultores, de toda a sociedade. Aí você cria um desenrola para alguns casos da sociedade e não cria um desenrola para o campo, especialmente para os pequenos agricultores. Sabe por que eles não estão criando um desenrola para os pequenos agricultores? Porque os grandes fazendeiros querem também o desenrola para eles. Ou seja, com todo o lucro que supostamente eles ganham e ganham, ainda tem um monte de gente que deve imensidões de recursos para o governo, para os bancos e assim por diante. Mas veja a contradição. Esses pequenos agricultores é quem produzem os alimentos desse país. E são eles que não pegaram nenhum tipo de crédito. 2, é essa pequena agricultura, esses pobres que votaram no Lula. E não o grande agronegócio e nem aquele parte desse 1 milhão que pega crédito da pequena agricultura dita viável, que ideologicamente também foi ganha pelo discurso do agronegócio, que aliás é colocado cotidianamente nas novelas, em tudo quanto é canto. Agro é pop, agro é tech. O agro é financiado pelo povo brasileiro e esse agronegócio é destruidor da terra, dos recursos naturais, do meio ambiente. E voltando a falar sobre a Conab, aproveitando esse teu gancho do crédito para pequenos produtores, tem um dado interessante também que 45% dos agricultores que são atendidos pelo PAA são assentados em ribeirinhos, povos tradicionais, enfim. Como é que esse orçamento tão pequeno da Conab vai dar conta disso? Tem uma reunião, parece, agendada, ou ali na espreita de acontecer com a ministra Simone Tebet, do Planejamento, para tentar liberar mais verbas, mas o governo saiu recente agora a informação de que tem um corte de 3 bilhões já previsto no orçamento. Olha, o corte agora anunciado, 2,9, exatamente isso, né? Em função daquela política do déficit zero, né? Bom, de onde vai sair o corte eu não sei. O que eu sei é que não tem recursos para os programas como o da Conab, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que é um programa extraordinário e importante, que viria. Esse programa é extraordinário porque casaria com a principal bandeira do presidente Lula, que é o do combate à fome e da miséria. O que nós propusemos para o governo? O governo amplo sentido, os ministérios, etc., de que seria necessário se investir nos pequenos agricultores desse país, um valor X, na época propunhamos então 15 mil reais por família, desses 3 milhões e pouco de pequenos agricultores, não como um crédito a fundo perdido, nós iríamos pagar, mas associado a um programa de resolver o problema da fome e da miséria. Criando para isso sacolões populares, cozinhas solidárias, o nome não importa, mas é a produção agrícola de frutas, legumes e verduras, feijão, arroz, proteínas, para chegar nas cidades, tanto para as famílias pobres que não têm como comprar, oferecer comida, quanto para aqueles que estão recebendo Bolsa Família, no caso único, tem um desconto de 30%, 40%, 50% para ter acesso a esses produtos. Porque aqui tem uma parte da população, embora foi dito agora que 13 milhões já saíram da fome, etc. E eu confesso que tenho muitas dúvidas desse número, porque a gente anda pelas periferias por aí, você vê um monte de gente. Ainda é um impacto muito grande. Agora, além daqueles que estão com muita fome, que não têm o que comer, você tem mais de 100 milhões de pessoas nesse país que não se nutrem adequadamente. E a nossa preocupação de verdade é que é uma geração de crianças e adolescentes que serão impactados física e psicologicamente por não se nutrirem. E nós vivemos um paradoxo, que ao mesmo tempo se enfrenta um problema de fome, de miséria, de desnutrição e, por outro lado, de obesidade, com vários problemas, açúcar no sangue, fruto do tipo de comida que é colocado à disposição dessa população. Claro que aí tem educação ambiental, alimentar, um monte de coisas, mas não tem
comida. Então, quando propusemos isso, não precisava nem ser para as 3 milhões de famílias. Vamos pegar 1 milhão no primeiro ano, depois mais 1 milhão no segundo e assim por diante. Entretanto, não saiu absolutamente nada e as famílias que são atendidas hoje pelo programa da Conab é muito pequeno no ano passado, esse ano um pouquinho mais, mas não atingirá e não resolverá o problema dos pequenos agricultores empobrecidos no campo, como também não está resolvendo os graves problemas de fome e de desnutrição do povo nas cidades. Gilmar, a gente estava falando aí sobre o PA, Conab, o agronegócio, um Brasil dividido e também nessas últimas semanas saiu mais uma pesquisa de avaliação do governo Lula. 35% consideram ótimo ou bom e 33% avaliam como ruim ou péssimo. Tem aí os regulares nesse meio, mas uma grande quantidade, uma rejeição que tem crescido. E é muito fruto também de uma sociedade cindida, muito dividida, né? Como é que você avalia essa posição do governo em relação à sociedade? Olha, Zé, é o seguinte, você tem o lançamento de um monte de programas, de reestruturação de programas que foram desestruturados no governo anterior e que ainda estão em construção. E esse tipo de política não chegou na pauta. É isso que eu estava falando antes da pequena agricultura, não chegou, o problema desenrola para as dívidas, não chegou crédito, não chegou o programa de habitação no campo, não teve desapropriação de terras, não teve assentamentos e para o público urbano em geral também não chegou. Nós estávamos falando fome, miséria, mas também programas de habitação popular, ou seja, tem um conjunto de políticas, dificuldade de recursos, mas a burocracia do Estado também impediu que esse tipo de programa chegasse ao povo. Então, havia uma expectativa, evidentemente, e isso não vem se concretizando. Agora, do ponto de vista político, ninguém imaginava que fosse diferente, não. Ou seja, é uma sociedade cindida, de fato, polarizada. Aí tem ingredientes estruturais, né? Históricos, eu brinco até com a turma da esquerda por aí, né? Porque você teve um determinado momento na história em que a possibilidade de ganhos, de reformas, fruto de um momento histórico do desenvolvimento do próprio capitalismo, de uma conjuntura internacional diferenciada que permitiu ganhos para as classes trabalhadoras. E nós adentramos num tempo histórico que, ao contrário de obter conquistas, a classe trabalhadora vem obtendo percas, seja em direitos trabalhistas, previdenciários e uma série de questões. Naquele momento em que havia possibilidade de ganhos, cresceu um agrupamento político, que nós genericamente podemos chamar aqui de uma social-democracia, que cresceu muito, com força política. Por que a tal de social-democracia entrou em crise? Por quê? Porque acabou o tempo das grandes reformas e de grandes conquistas. É uma sociedade polarizada, mas cá para nós, no último período, e agora eu vou falar para as esquerdas propriamente, nós perdemos a bandeira da luta antissistêmica. Quem pegou essa bandeira na mão foi a direita. Claro que é fake, é óbvio, mas a esquerda não conseguiu dar respostas. Eu estou dizendo tudo isso para misturar as questões propositalmente, porque eu acho que a eleição do Lula, para muitos setores, inclusive de organizações populares, o Lula vai resolver, o Lula vai resolver. Desde o começo do governo Lula, nós viemos falando, olha, nós temos 4 anos para acumular forças, nós temos 4 anos para tentar resolver os principais problemas do nosso povo, e essa é a nossa tarefa. O emergencial. O emergencial. Nós temos 4 anos para pensar uma estratégia econômica que envolva agroindústrias, cooperativas, etc. E nós temos 4 anos para nos organizar, para desenvolver consciência política. Ou seja, não basta só resolver os problemas econômicos se você não casa
com organização popular e assim por diante. Então, é evidente que o governo e a burocracia do governo não está cumprindo com aquilo que prometeu, mas também, por outro lado, de parte nossa, vamos chamar assim, não há um processo de mobilização. Eu acho que não tem outra alternativa. Embora o Lula fale, preciso lutar, mas quando a gente dá umas ameaçadinhas numas lutas, eles se assustam, né? Agora, cá para nós, o movimento popular, sindical popular, vai ter que fazer mobilização e luta, porque o outro lado está fazendo, né? E se nós não mobilizarmos, dificilmente a gente vai conseguir avançar. E o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra completa 40 anos em 2024. A gente está falando de luta aqui, acho que é também um ano muito emblemático para o movimento. É considerado o maior movimento da América Latina e teve que se adaptar à contemporaneidade, né? Como as coisas foram acontecendo, principalmente nos últimos 4 anos, que teve um recuo estratégico. Por exemplo, na ocupação de terras, foi para o meio urbano, foi importante, um crescimento junto à sociedade também, né? Como é que o MST foi se adaptando ao longo dessa trajetória? Olha, nós passamos por vários governos, né? Surgimos ainda no final da ditadura militar e atravessamos uma série de governos, inclusive o último. Adotamos como tática a tática da resistência ativa, chamamos, que ao mesmo tempo, nós enfrentamos um período de pandemia também, que dificultou para todo mundo, inclusive para nós, de continuar resistindo, seja nos acampamentos, nos assentamentos, produzindo, fazendo solidariedade, discutindo com a população. Mas hoje eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar, Zé, e quem nos vê e assiste, a reforma agrária a gente já sabe faz tempo, ela não depende só do sem terra. Ela não depende só de ocupação de terra. Embora eu sou daqueles assim que acham uma organização que não responde às necessidades da sua categoria, ela não tem sentido de ser para a categoria. Ora, quem criou o MST? Categoria sem terra. Então o MST vai ter que responder às necessidades da categoria sem terra. Portanto, é uma obrigação do MST fazer a ocupação, fazer luta, fazer a reforma agrária. Independente da conjuntura. Independentemente da conjuntura. Agora, só isso não vai resolver o problema da reforma agrária. O problema da reforma agrária vai ser resolvido à medida que você criar uma correlação de forças em toda a sociedade que envolva as classes trabalhadoras urbanas para efetivamente mudar, né, toda a agricultura no Brasil e no mundo. Nós precisamos de uma revolução na agricultura, eu não tenho dúvida disso, que a agricultura vai ter que passar por uma revolução, inclusive para a preservação do ser humano no planeta. Esse tipo de agricultura, esse tipo de lógica capitalista está levando à destruição ambiental. Destruição ambiental é destruição do ser humano. Eu não vejo natureza separada de ser humano. O ser humano é natureza. Não é a natureza, as arvorezinhas, não. Agora, qual é a lógica do capital? Lucro. O capital só é capital se acumular e se expandir. Por que eles não diminuem a utilização do petróleo e as tecnologias da segunda revolução industrial? O que são? Petróleo, automotiva, etc. Porque nenhum país vai deixar de fazer isso. Então, a humanidade caminha para um colapso ambiental. E a agricultura, idem, inclusive financiarizada. Eu não falei antes, vou falar agora. A possibilidade de uma bolha especulativa na agricultura brasileira é muito provável, né? Estilo foi a bolha especulativa nos Estados Unidos. É uma dos imóveis. a agricultura predatória, destruidora do meio ambiente. Então, pensar uma reforma agrária popular é não só pensar a redistribuição de terra, como toda a lógica de produzir. É preciso plantar milhões, bilhões de árvores em milhões de hectares de terra, agroecologia, agrofloresta, uma nova cultura alimentar. Hoje, 4 produtos conformam 80% da dieta alimentar planetária. São eles soja, milho, arroz e trigo. Ou seja, uma diminuição fruto de um brutal processo de oligopolização, concentração das indústrias de alimento no planeta. Mas mais que isso, além de concentrar todo o que se chama alimentação, que chamo
comida capitalista, né, os superprocessados, etc., que diminuem muito o poder nutritiva do planeta, eles controlam todo o sistema financeiro. Por exemplo, as safras de soja, que sequer foram plantadas, já estão sendo comercializadas nas bolsas de mercadoria e futuro, ou seja, é uma especulação financeira, inclusive, eu brinco, uma mais-valia futura que está sendo comercializada no presente como expectativa de lucro futuro, né, para a agricultura, como em todas as outras áreas. E eu divaguei um pouco nisso para voltar ao nosso tema do MST 40 anos. Então, os desafios do MST 40 anos são os desafios da luta pela terra, pelo território, mas, acima de tudo, é uma luta política. O MST está no centro da luta política, junto com outros setores da classe trabalhadora. E, evidentemente, que isso é um desafio imenso, porque requer uma política de alianças para além da fronteira da nossa base, da nossa organização, uma articulação com toda a sociedade, com as classes trabalhadoras e a sociedade brasileira. E esse abril é marcado pelo Abril Vermelho, 17 de abril, e é um movimento tradicional do MST de fazer ocupações nesse período, né, de mostrar força e de responder à sua base, como você falou no começo da tua resposta. E mais um capítulo, é lei. É lei. Dia 17 de abril, assinado pelo Fernando Henrique Cardoso, está lá escrito: Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária. Quem não fizer luta está fora da lei. Nós vamos fazer luta, vamos fazer mobilizações, é isso que a nossa base quer, precisa, porque não recebeu absolutamente nada ainda nesse governo. Nos primeiros meses ali do governo, houve uma série de ações do MST importantes, de denúncia, né, de ocupações e lugares que eram ocupados por um latifúndio, e houve uma resposta do governo, né, uma resposta até negativa do governo. Daí em diante, uma CPI, que foi a quarta ou a quinta CPI do MST no Congresso Nacional. Você espera a essa ofensiva do MST importante de cumprir a lei, uma resposta também negativa do governo? Eu espero que não, espero que eles tenham aprendido que é movimento popular que não faz luta, pelego, não faz sentido de ser. Aí viramos qualquer outra coisa. Nós vamos fazer luta, é nossa responsabilidade, eu diria, mais do que isso. E luta não é porque a gente acha bonito, às vezes é bonito. Ninguém gosta de ficar embaixo de barraca de lona. Eu fui acampar, eu tinha 18 anos, em 85. Tem ludicidade, tem beleza? Claro que tem, é óbvio, mas a luta é a única linguagem que as classes dominantes brasileiras entenderam ao longo da história. E foi através da luta que nós conseguimos assentar mais de 400 mil famílias de sem terra nesse nosso país. Então, nós vamos fazer luta, não porque achamos bonito, é porque é uma necessidade. A luta forma, a luta conquista. Eu sou defensor disso. As conquistas não é o líder, um bom negociador, uma boa negociação que obtém. As conquistas são fruto da mobilização social. É o povo organizado que conquista. A negociação é assinar a súmula de um jogo realizado. Né? Importante ter negociação, óbvio que é importante. Agora, se não tiver pressão social, não sairão as conquistas. E o abril, mês de luta, o MST vai fazer grandes lutas por esse país. E não importa. Uma coisa importante, nós ajudamos a eleger o governo Lula. Nós entendemos como nosso governo. Agora, nós temos clareza de 3 coisas. Nós precisamos obter conquista para o nosso povo, é uma tarefa do nosso movimento. 2, nós precisamos, para a saúde do nosso movimento, manter a autonomia política do nosso movimento. E 3, é óbvio que nós vamos apoiar o governo naquilo que for importante, forem programas para a sociedade brasileira. Mas é óbvio também que nós vamos bater
inclusive na presidência do Lula, naquilo que nós achamos que não serve para o povo brasileiro. E tem aí uma questão que foi levantada pela Via Campesina, uma nota de repúdio sobre um eventual acordo do Mercosul com a União Europeia. É um acordo que tem sido perseguido nos últimos anos pelo Brasil. E o governo Lula fez um grande esforço logo ali no começo, muitas reuniões com o Macron, por exemplo, na França, né, que tinha liderado um processo de estagnação desse acordo. Queria que você falasse um pouquinho sobre os motivos dessa nota de repúdio da Via Campesina. Tem questões importantes aí, né, de soberania, agricultura familiar. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Nós somos contra esse tipo de acordo. Evidentemente que a comunidade europeia está querendo fazer o acordo precisamente para eles exportar os produtos para cá, para toda a América do Sul. É só nós acompanhar o cenário internacional, sem entrar nas questões políticas, mas a Rússia em crescimento, a China em crescimento, né? E a União Europeia em crise, e buscando alternativas para sair da sua crise, exportar a crise, né? Para a periferia. Obviamente que um acordo desse vai impactar a produção leiteira no Brasil, que em grande medida é da pequena e média agricultura, né? A produção em geral, inclusive lácteos de forma geral, né? Vão ser afetadas. A agricultura familiar, né? Principalmente nos lácteos, mas não somente, né? Em outros produtos agrícolas, né? E o que o Brasil vai ganhar com isso? Exportação de commodities, né? Então nós vamos continuar e reforçar esse papel exportador de commodities para a União Europeia, em contrapartida vamos destruir com a pequena agricultura. Mas não só a pequena agricultura, há indicativos nesse acordo de serviços gerais, inclusive prestação de serviços para o Estado brasileiro em diferentes áreas que a União Europeia poderia prestar serviços. Ter prioridade, né? Ter prioridade, mas também na indústria, né? E nós todos sabemos que a industrialização no Brasil decresceu. Para a gente ter uma ideia, na década de 80, 30% do PIB era industrial e hoje estamos a 10% do PIB industrial, né? Então é um acordo que não interessa à economia brasileira e principalmente para os pequenos agricultores, por isso que a Via Campesina se posiciona contrário a esse acordo. Agora, em julho desse ano, o movimento prepara o Congresso Nacional, que aconteceu poucas vezes na história do movimento, e esse tende a ser histórico, né? São esperados mais de 20 mil camponeses em Brasília, no estádio Mané Garrincha. É o maior congresso realizado por camponeses no mundo todo? Bom, é difícil comparar os congressos nossos com os dos chineses, né? Porque aí é um mundo. Em todo caso, do MST vai ser o maior congresso. E não é pela mania de grandeza, e eu detesto isso. Inclusive as pessoas, é o maior movimento do mundo. Eu fico da América Latina e tá bom, nós não brigamos pelo primeiro lugar nesse sentido, mas qual é o sentido de fazer grande? Isso importa. Não é para depois empinar o nariz, nós fizemos o maior congresso da história. Não, é pelo momento atual que a gente vive. Então o congresso de 20 mil militantes, a gente espera fazê-lo em Brasília com 20 mil militantes, ele tem a ver com as questões internas do MST e as demandas concretas da nossa base, mas ele tem a ver também com a conjuntura política, que é um sinalizador, né, para a sociedade. Olha, é preciso fazer mobilização, é preciso colocar gente. E eu sou da tese, Zé, que evento sem organização é vento, né? Não serve para muita coisa, para acumular. Mas há momentos na história que é fundamental. O MST, sem se vangloriar, não é disso que se trata, é uma espécie de referência para vários setores no Brasil e no mundo, né? É um farol, né? Que não seja um farolzão, uma lanterninha, pelo menos, né? Então, fazer um congresso com 20 mil militantes, mas também nós queremos inovar, criar uma outra metodologia, com muita mística, com reuniões. Nós estamos pensando em fazer reuniões
de núcleos setoriais. Né? Tipo, 500 ônibus que vão estar nesse congresso, 500 núcleos em reunião que tenham um debate né? Com todo mundo, com relator, coordenador, coordenadora, para dar uma ideia também, né? Não só para mostrar para os outros dessa horizontalidade necessária na luta pela terra, mas também em outros setores da sociedade brasileira. É daquilo que eu estava comentando anteriormente, ou seja, nós temos 4 anos com trabalho, com muito trabalho e sorte, nós vamos ter 8 anos. E depois aparecerá uma nova disjuntiva, né? Ou a gente tem capacidade para empreender um projeto popular de fato, ou a direita retoma, é assim a história desse país. Então criar uma perspectiva de colocar o tema da reforma agrária popular, e a da reforma agrária popular não só para distribuir terra, amplo sentido de produção de comida, de plantio de árvores, de preservação do meio ambiente, de cultura, de arte, né, de educação, de formação, é esse o sentido da reforma agrária popular, junto com um processo de luta política né, para empreender um projeto popular para o Brasil. Então nós estamos muito animados, vai dar um trabalhão. Imagina, comida para 20 mil, ônibus para 20 mil, alojamento para 20 mil, mas junto com o Congresso vai ter a Feira Nacional da Reforma Agrária, então é mais um congresso dentro do Congresso, só de Sem Terrinhas vai dar um congresso praticamente, né? Então vai ser uma experiência histórica de muito trabalho, mas eu acho que o MST cresceu muito nos momentos que se desafiou a produzir coisas novas e eu acho muito que a nossa militância está muito empolgada, eu particularmente estou muito empolgado e nós nos desafiarmos e fazermos esse congresso agora em julho em Brasília. No último dia ou durante aí, a gente quer fazer um ato político grande, chamar toda a sociedade junto, né? O tamanho eu não sei, tomara que a gente consiga quintuplicar o número de delegados nesse ato, com artistas, com um monte de apoiadores, para colocar o tema da reforma agrária popular e das mudanças do Brasil em pauta. Importantíssimo. Gilmar, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar sobre eleições. A gente tem agora em 24 eleições municipais, que são importantíssimas, né? Eles são termômetros do que é o governo federal, né? Do que são as batalhas em nível federal. E a cidade de São Paulo, ela representa muito, talvez pela relevância econômica, enfim, ela sempre teve esse caráter federal nas suas disputas. Esse ano a gente tem 2 principais candidatos, Guilherme Boulos, do PSOL, e Ricardo Nunes, que é do MDB. Como é que você tem visto essa disputa? O que espera a cidade de São Paulo? Olha, as eleições municipais são muitíssimo importantes na disputa política nacional e esse ano elas serão nacionalizadas com certeza. São 2 eleições que o povo brasileiro entende como principal, para presidente e para prefeito. Né? Até porque o governo fica colado à eleição presidencial, então ela meio que se apaga. Importante, obviamente, mas ela meio que se apaga, né? E eleição para deputado é considerada uma eleição para político, no povão. Não sou eu que estou. Ou seja, então elas têm uma relevância importante porque vai discutir as questões concretas do cotidiano, do dia a dia. E disputar essas eleições, né, à esquerda, os setores progressistas em geral, fazer um bom debate político, seja para vereadores, etc., é fundamental. A extrema-direita começou a disputar conselhos tutelares, por exemplo, e assim por diante. Né? Então é fundamental. Mas aqui em São Paulo ela se revela de uma importância muito grande. Primeiro, que o orçamento de São Paulo é o 3º orçamento do Brasil. Só perde para a União, para o Estado de São Paulo, e é o 3º. É um orçamento maior que o Estado de Minas Gerais, que o Estado do Rio de Janeiro. Para a gente ter uma ideia, o orçamento de São Paulo esse ano são 113 bilhões. É isso que está sendo disputado. É isso
está sendo disputada. Mas a disputa aqui vai se traduzir numa espécie de disputa em nível nacional em 2026. Não só a cidade de São Paulo, já que nós estamos falando, né? Mas tu pega toda a grande São Paulo, Guarulhos, Osasco, Campinas, todo o ABC, as principais cidades do estado de São Paulo e do Brasil, vão ser disputas muito acirradas, né? Que obviamente vão dar o embasamento político, ideológico para as disputas futuras, principalmente em 2026. Então ela se reveste de uma importância muito significativa e por isso tem que conclamar todos os progressistas, a militância. Não é uma eleição de quem vai disputar a candidatura a prefeito, é uma eleição que envolve todos nós. E essa é uma tarefa dos movimentos populares. Né? Embora a nossa prioridade não seja essa como movimento, é organizar o povo, fazer luta, defender a categoria, fazer luta política amplo sentido, mas a disputa eleitoral é uma disputa política, é uma disputa que pode ou não nos ajudar a acumular forças e por isso nós temos que nos envolver, sim, com muita força. E ela tem um outro elemento que remete ao cenário federal, que é a presença da Tabata Amaral, que é uma terceira via aí, que ficou, enfim, em 2022, foi decisiva para a campanha, né, no caso da Simone Tebet. Você acha que ela pode ter um papel importante nessa disputa em São Paulo? Eu acho que sim, mas veja, até o MDB, né, que não tipo, o MDB é da Tebet também, está disputando São Paulo, né, então é uma eleição. Como é que vai ser o papel da Tebet aqui em São Paulo? Vai apoiar o Ricardo Nunes? Né? O vice-presidente da República é PSB, ele vai apoiar a Tabata Amaral? Ou seja, é uma eleição aqui na cidade de São Paulo em particular, que vai ter várias nuances, né, de partidos que estão dentro do governo. Né? Como eles vão resolver isso? Bom, é um capítulo. Mas eu acho que a eleição dá segundo turno, em princípio, sim, né? E talvez o papel da Tabata Amaral seja determinante no segundo turno. Né? E essa costura política que vai ter que ser feita, evidentemente. Né? O Boulos conseguiu um capital importante, né? Um capital político importante na eleição presidencial de 2018. Em 2020 ele surpreendeu e chegou ao segundo turno sem um grande acordo, né, da esquerda, por exemplo, para que ele fizesse esse caminho de maneira menos tortuosa, mas conseguiu, chegou até o segundo turno. Você acredita em chances reais agora, ele já mais maduro politicamente, o partido também é um pouco mais avolumado, porque tem o MTST agora na sua base ali. Você acha que ele tem chances reais, mesmo com uma sociedade extremamente polarizada, né? E São Paulo, por mais que não seja como o Estado, que é um pouco mais conservador, a cidade de São Paulo é historicamente mais progressista, né? Há chances reais? Há chances. São Paulo mostrou historicamente, uma das primeiras prefeitas eleitas aqui foi Luiz Erundina. Claro que num contexto histórico que não tinha segundo turno, que facilitou de alguma forma. 1989. Mas depois disso, 88, né? 88. Se não me falha a memória no nosso aqui. Mas depois disso você tem vários outros prefeitos, né? A própria vice na chapa do Boulos, né? A Marta Suplicy, o Haddad e assim por diante. Então, mas se tu pegar, por exemplo, na última eleição, tanto o Haddad aqui para o governo do estado como o Lula tiveram 53% dos votos aqui na capital, eles ganharam do Bolsonaro aqui na capital. O interior perdeu, mas a capital ganhou. Mas aqui em São Paulo, veja, historicamente, se você pegar, nós estamos falando mais de São Paulo aqui, porque nós estamos aqui, né? Mas Campinas, já desde Jacob Ittar, a esquerda ganhou, depois o PT ganhou, com Toninho, Guarulhos, né? São Bernardo do Campo, Santo André, Diadema, aqui Osasco, o PT já governou São José dos Campos, já governou um monte de cidades aqui no estado de São Paulo. Claro que num outro contexto e numa outra correlação de forças. Agora, se tem a possibilidade de se ganhar as eleições em São Paulo, eu acho que sim, tem sim, já há uma mostra histórica disso. Agora, não que eu queira dizer com isso que vai ser fácil, ao contrário,
a eleição para um lado ou para o outro. Eu espero que seja para o lado do Boulos, evidentemente, vamos entrar na campanha, vai ser decidida por uma margem muito pequena nesse pleito que enfrentaremos esse ano. E qual que é o papel do Bolsonaro nesse momento? Os processos na justiça vão se avolumando, né? O ministro Alexandre de Moraes chegou muito próximo aí, né? Tem cercado ele de alguma maneira, não o prendeu, mas acho que nos parece que tem sido uma coisa de acumular provas e indícios de uma maneira que essa prisão seja definitiva, enfim. Não sei como é que você avalia isso. E qual que é o papel dele nessa eleição municipal? Aqui o apoio em São Paulo, por exemplo, é ao Ricardo Nunes, que depois, inclusive, de subir ao palanque do Bolsonaro, numa manifestação que teve em São Paulo, na Avenida Paulista, teve um aumento na margem de intenções de voto. Eu acho que é uma necessidade do próprio Bolsonaro, agora pessoa física, se aproximar e fazer campanhas nos principais colégios eleitorais desse país, porque ele, evidentemente, pelos indicativos, caminha muito aceleradamente para vir a ser um preso daqui uns dias, né? A questão que mais me preocupa nesse Brasil é o ascenso da extrema-direita, independente da figura do Bolsonaro. Isso, como eu disse antes... É que ele capitalizou esse ascenso. Capitalizou, exatamente. Também não é uma coisa tão estranha à nossa realidade, porque historicamente o Brasil sempre foi mais ou menos, historicamente de um tempo para cá, evidentemente não desde os primórdios, mas você tem um terço progressista, de esquerda progressista, você tem um terço de direita e você tem um terço ali no meio, que ora se movimenta para o campo progressista e ora se movimenta para a direita, e esse cenário ele se mantém. Agora, quem capitalizou isso no último período foi a extrema-direita. E não é só por a turma dizer, uma questão de comunicação. Claro, eles produziram fake news, um monte de coisa, mas isso tem a ver com aquilo que eu falei antes. É um contexto histórico em que não há conquistas e que há uma crise econômica, política, ambiental, etc. E quando não há conquistas para o povo, ao contrário, há percas, né, de conquistas que foram obtidas, o meio se perde e há uma polarização. Nessa polarização, a extrema-direita capturou grande parte dos setores que vão para lá e vão para cá e hoje tem uma força política bastante grande. Quero terminar dizendo isso, não está dado, então a extrema-direita está com todo o poder. Não, é precisamente por isso que nós temos que, os progressistas e a esquerda, fazer luta de massas e fazer essa disputa política. Seja nas lutas corporativas, sindicais das nossas categorias, seja nas lutas políticas, inclusive as eleições. Gilmar, muito obrigado por essa conversa, viu? Infelizmente a gente tem que chegar no final do programa. Tinha um monte de pergunta ainda para fazer, mas o programa é curto. Obrigado por estar aqui. Estamos à disposição. Eu não falo isso com verdades absolutas, não. Seja um debate, mas que bom que a gente tem a oportunidade de debater e pensar e fazer essa nova sociedade. Que bom. E a você que nos acompanhou até aqui também, meu muito obrigado. Lembrando que esse programa vai ao ar toda terça-feira às 21h15 na TVT, também no YouTube da TVT e do Brasil de Fato, e se você preferir, em formato podcast no seu streaming favorito. Obrigado e até a próxima.